Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da Conexão Rede Petro RJ. Eu sou a Juliana Gomes. Meu convidado de hoje é o Luiz Maurício Janella. Ele é diretor da Global Ops e diretor de Inovações e Negócios da Rede Petro RJ. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Juliana. Luiz, fala pra gente como é conciliar todas essas funções que você exerce hoje em dia. Assim, tem uma parte fácil de falar, porque já me falaram no passado que ganhar dinheiro dá um trabalho danado. Então a gente tem que atuar em várias frentes para poder atender o mercado e ter a maior quantidade de clientes possíveis para poder manter a empresa funcionando. E o trabalho na área de uma entidade como a Rede Petro RJ é um trabalho gratuito que dá muito prazer para a gente, porque a gente ajuda empresas pequenas e médias a se capacitarem para atender as grandes empresas da área de oil and gas. Então, assim, é um trabalho muito prazeroso doar esse tempo para a nossa associação. Cuidar de grandes negócios é a sua missão por lá, não é? Me conta mais um pouco sobre os negócios gerados nesse ano. Nesse ano, todo ano tem sido um ano melhor do que o outro. A equipe hoje tem 41 pessoas e quando a gente contabiliza o número de prêmios emitidos, que é o faturamento do que é cobrado aos clientes, a gente vai superar 200 milhões de reais esse ano. E uma das coisas que é super legal e prazerosa é o nosso propósito, a gente terceirizar o que preocupa empresas de todos os tamanhos, grupos familiares, indivíduos a terceirizarem os seus riscos através de uma apólice de seguros. Então tem uma coisa de muito propósito e dá um prazer muito grande fazer isso, né? Quando você vê eventualmente alguns clientes tendo questões como incêndios nas suas indústrias, nas suas fábricas, acidentes com os caminhões, com automóveis, e ter o ressarcimento disso através de uma apólice de seguro adequada à necessidade dele, isso é muito importante para a gente e acaba trazendo mais e mais clientes. Que isso, no final, é o fruto do trabalho, né? É a consequência. Então, a gente trabalha, ficou ruim isso, a gente trabalha como... A gente trata todos os clientes da mesma forma e como nós gostaríamos de ser tratados. Porque atrás de uma grande empresa ou qualquer tamanho de empresa, você faz negócio com pessoas, né? De humano para humano. Sim, isso é muito importante. Continuando com essa ideia, né, de crescer o movimento tal da empresa, quais são os projetos para o ano que vem para manter esse nível de qualidade? Bem, para o ano que vem, uma das coisas que são fundamentais na empresa é a aprendizagem contínua. Então a gente tem treinamentos muito eficazes e constantes de aperfeiçoamento do conhecimento técnico da equipe e, com isso, também o crescimento da equipe. Para o ano que vem, a gente pensa em ter uma equipe pouco mais de 50 pessoas, estamos com 41 pessoas hoje, cresceu o faturamento além dos 200 milhões que a gente vai fazer nos últimos 12 meses, e nesse ano a gente vai, até dezembro, anualizando, a gente vai superar 25 mil apólices de todos os ramos de negócio da área de seguros. É sobre pensar e agir, né? Descreve pra gente essa sua característica tão marcante. Pensar assim, hoje, e todas as empresas, um bom número de empresas, empresas grandes, empresas com muitos anos no mercado, gostam de dizer que atuam como startups. E no nosso caso não seria diferente. A única maneira de você crescer num mercado como o nosso, super competitivo, é inovando o tempo inteiro. E não dá para você pensar muito em inovação, fazer um grande projeto com várias etapas, porque quando chegar lá no final já deixou de ser inovação há muito tempo. Então a gente inova constantemente e vai ajustando ao longo do caminho. Sim, claro. Quando a gente fala de tamanhas competências, não é? É impossível não falar de mapeamentos de riscos reputacionais e gerenciamento de crise, que também faz parte da sua expertise. Como isso funciona? Muitas vezes você pode ter uma questão, e a gente tem casos, né, que são bastante importantes, quando a gente pensa num site que foi um startup e hoje é uma referência, que é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele retrata a reputação das empresas. Sim. E a gente nota que muitas empresas acabam consultando sites como esse
para ver como é que está a reputação da empresa. Verificam, por exemplo, no Google quantas estrelinhas tem, olham como é que estão as reclamações na internet. Isso é fundamental. E um dano à reputação pode ser muito mais caro do que um sinistro físico. Então, quando a gente olha esse assunto e a gente ajuda as empresas e a nossa própria empresa também a ter cuidado com a reputação dela e tratar eventuais riscos que tenham, a gente pode usar, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil. Né? O seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que ele atende reclamações de terceiros. Então, quando um terceiro qualquer, entra com uma reclamação infundada ou fundada, né? Ou verídica ou inverídica, quando um terceiro ele entra com uma reclamação, a gente precisa, né, qualquer empresa, qualquer empresário precisa ter recursos financeiros para pagar honorários advocatícios, indenizações. E, por exemplo, se eu tiver um dano à imagem, eu tenho lá uma verba para poder fazer uma campanha de marketing para melhorar a minha imagem. Então, uma série de coberturas super interessantes. Então, você tem o seguro de responsabilidade civil geral, o seguro de responsabilidade civil para diretores, que é o de gestão, você tem o seguro de responsabilidade civil profissional, você tem vários seguros que podem ser utilizados para minimizar questões relacionadas à reputação também. Agora vamos falar sobre a Global Office Consultoria. Quais seriam as missões, desafios e a proposta da empresa? A gente tem assim, e toda vez que eu me reúno com a equipe, e ontem a gente teve uma reunião presencial com todo o nosso time, foi uma onda azul, uma das coisas que a gente fala é a gente ter uma meta, né? Salvar uma família todos os dias. Porque a base do seguro, né? A base de qualquer ser humano é a vida. Sim. Na hora que você vai embora, todos aqueles sonhos que você tinha, né, com relação aos filhos, com relação ao que você construiu, ficam para depois. E as pessoas podem não ter recursos, por exemplo, para manter o filho na faculdade, acabar de pagar lá a casa própria da família. Então, há uma base do seguro de vida. Mas o seguro de vida não é só para morte, né? A pessoa pode se acidentar e ela pode ficar inválida, parcial ou permanentemente, de uma maneira temporária ou não. E ela precisa ter recursos em vida para poder se manter. E uma pós-seguro de vida, embora tenha um retorno baixo quando comparado com outros seguros de uma corretora de seguros, é uma questão de propósito, é uma meta. E isso acho que eu consegui atingir a sua pergunta. Qual é o propósito, né, de uma corretora de seguros do nosso negócio? É um negócio mais rentável? Não. Mas é uma satisfação muito grande quando a gente explica para alguém que tem algum risco, alguma preocupação com relação à família. E normalmente, porque quando alguém vem, eu quero contratar uma pólice de vida, porque aconteceu algum problema com algum ente querido muito próximo e ele viu a necessidade que isso acontecesse. Mas não só o seguro de vida individual, como a gente está falando agora, que é aquela coisa de salvar uma família todo dia, né? Você tem um seguro de vida coletivo, né, das empresas. E muitas empresas não têm seguro de vida porque acham que é caro, mas nunca perguntaram, nunca pediram uma cotação. Então, estamos falando de valores de R$30 por mês, R$1.000 por mês quando é uma empresa muito grande. São valores muito pequenos quando a gente compara com o faturamento da empresa. E o seguro de vida ele tem uma finalidade também muito grande de uma empresa, que é a retenção e a atração de colaboradores, né? É um benefício de baixo custo e de alto valor percebido, assim como outros, como o plano de saúde, que é o benefício mais desejado entre os colaboradores, entre as pessoas, né? Porque eventualmente você pode ter empresas que não oferecem plano de saúde para os seus colaboradores, mas a diretoria tem um plano de saúde. E numa empresa de prestação de serviços, por exemplo, pode ser a maior despesa depois da folha de pagamento. Então, como você tem uma despesa que é a segunda maior despesa da empresa e você não olha isso com profissionalismo. E a gente faz isso através da nossa equipe. Todo ano a gente olha as oportunidades de redução de custo, ou então a gente chega à conclusão que está muito bem lá naquele plano de saúde e vai mantendo. A gente falou de benefícios, né? Tem outros benefícios como o plano dental, previdência, mas quando a gente vai para a parte de riscos, né, ramos alimentares, né, riscos patrimoniais, você tem outros. Então, assim,
É muito difícil quando a gente olha, e tem um caso que é muito emblemático, também é um caso pequeno, mas é emblemático, um restaurante na Barra da Tijuca, super tradicional, conceituado, que pegou fogo, e a família proprietária do restaurante teve que fazer uma vaquinha online para poder reabrir o restaurante. Então, uma vaquinha online, imagina, um seguro que poderia ser tipo R$ 1.000 por mês e não teria todo esse problema, mas não tinha. E às vezes não tem por total e absoluta falta de informação. Algo que tem um prêmio de R$ 1.000 ano, é alguma coisa que paga as contas de uma corretora de seguros? Não, mas é uma questão de propósito, né? A gente levar informação para os empresários, levar informação para as pessoas, informação de qualidade sobre como eles podem fazer a gestão de risco. Quando a gente fala de gestão de risco, e foi um dos pontos que você colocou, a gestão de risco não é só para grandes empresas. Pequenas e médias empresas devem fazer a gestão de risco assim como um grupo familiar. Quais são os riscos que eu tenho se isso ou aquilo acontecer? Qual é o plano de contingência, né? E a gente fala muito sobre como é que é a recuperação depois do incidente. Então, são coisas que a gente coloca os nossos clientes para pensar diariamente. Há mais de 7 anos na Rede Petro RJ, quais foram as principais mudanças na Rede Petro RJ durante esses 7 anos? E também sobre a entrada do Roberto Mansur na diretoria. A Rede Petro passou por várias transformações ao longo do ano, e como uma empresa que atua no segmento de oil and gas, a gente seguiu a onda do mercado, né? E você teve picos e vários, como qualquer segmento. E o momento que a gente está agora é um momento de crescimento muito acelerado, em função de todo o investimento que está sendo feito na área de exploração, prospecção e produção. E é fundamental que todos os nossos associados estejam engajados na aprendizagem contínua e continuarem se aprimorando para atender de maneira com excelência os nossos clientes. E é por isso que hoje, quando a gente fala de Rede Petro RJ, a gente está falando o tempo inteiro de capacitação dos nossos associados, levando informação de qualidade para eles, participando de vários eventos do segmento disponíveis no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. Sim. Quando a gente fala de conexão, a gente fala também sobre networking. Qual é a importância dessa conexão, né, desse networking com outros empresários, com outras empresas do segmento? Bem, lidar com pessoas é fundamental, né? Porque, como eu falei antes, você não faz negócios com empresas, você faz negócios com pessoas, né? E isso é o tempo inteiro. Então, as conexões, construir relações de qualidade de longo prazo são fundamentais. E você só consegue saber qual é a verdadeira necessidade da empresa quando você se relaciona com pessoas. O networking, ele é algo diário que você faz de maneira espontânea sempre. E através do networking, você também chega a pessoas que você precisa falar e gostaria de falar. Então, através da agenda telefônica da sua rede de contatos, você pode chegar onde você precisa chegar. Nesse segmento do seguro, né, hoje em dia, quais são os mais requisitados? Sem dúvida, o número 1 é o seguro Cyber Risk, né? O seguro contra ataques cibernéticos. A quantidade de ataques cibernéticos que tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil é absurdo. Recentemente, a gente ficou com vários aeroportos parados na Europa, a fábrica da Land Rover ficou parada em vários países também. A gente teve problema no Brasil aqui com o Pix, milhões foram desviados do Pix, e algumas áreas são muito sensíveis, né? As áreas de TI. O Banco Central, por exemplo, acabou de mandar uma resolução no início do mês colocando como obrigatório o seguro contra ataques cibernéticos em todas as empresas fornecedoras da área financeira. Então, esse tipo de seguro, ele impacta não só as áreas financeiras e outras áreas como a gente está falando, mas também a área de oil and gas, né? São informações muito sensíveis que estão ali e os hackers estão sempre disponíveis para poder atacar, criptografar os dados e impedir uma produção de uma plataforma de petróleo, do FPSO. Então é um risco gigante e que está sendo sanado através da contratação de apólices contra ataques cibernéticos. E a outra é o seguro de vida de pessoas, né, para a área offshore. Então, a área offshore
ela tem uma necessidade, tem um risco muito grande, né? Uma atividade muito complexa, o risco é alto, o seguro é obrigatório, nem toda seguradora tem aceitação para esse tipo de risco, e corretores de seguros como a nossa, que somos especializados, a gente tem vários parceiros, seguradoras, que têm apetite a esse risco, a gente tem sido bastante demandado pelas empresas fornecedoras de mão de obra para esses locais. Tocando nesse ponto, né, dos seguros, né, as especificações em si, como funciona esse seguro de ataques cibernéticos? Bem, o seguro de ataque cibernético está na linha de riscos financeiros, né? Ele é um seguro de responsabilidade civil, que ele vai atuar em reclamações de terceiros ou terceiros colocando prejuízo. Então, por exemplo, você tem uma empresa que ela é atacada e a operação ela cessa. Então, você tem várias coberturas, como, por exemplo, a contratação de empresas, consultorias, para poder reaver aqueles dados que estão ali. Ou então dados que vazaram e clientes que você tem que se sentiram prejudicados pelo aquele vazamento de dados vão entrar com uma ação contra você, empresa. E essa pólice seguro vai poder te ajudar a se defender com honorários advocatícios, custas processuais, e inclusive com o pagamento de indenizações, acordos de indenizações. Mas tem muito mais do que isso, você tem uma série de coberturas que estão colocadas ali, de testes antes que isso ocorra. Então você tem pelo menos 5 coberturas para ver como é que está a sua tem uma série de coberturas ali gratuitas para verificar a prontidão que você está com relação aos ataques cibernéticos. Se você tem alguma porta aberta, se o seu antivírus está bem atualizado, se ele é de qualidade, como é que os funcionários estão treinados e não estão clicando em qualquer link de e-mails fraudulentos. Você tem uma série de coberturas e, inclusive, ele paga o resgate caso um hacker solicite um resgate e, na análise, seja a melhor forma de você colocar a operação funcionando novamente. A gente teve recentemente uma rede de farmácias no Nordeste do Brasil que ficou 15 dias emitindo notas manuais. Caramba! Porque ficou com os dados criptografados e, naquele momento, acabou não tendo recursos para fazer o pagamento do resgate e não conseguiu botar a operação de pé novamente. É todo dia. Bem, a gente já está se aproximando do final desse episódio. Não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de novos episódios. Se inscreva também no canal e siga as nossas redes sociais, Rede Petro, para você não perder nenhuma novidade. Janela, você gostaria de deixar alguma consideração final nesse episódio tão especial? Não, basicamente o que eu digo para todo mundo, aprendizagem contínua é fundamental, a gestão de risco tem que ser uma coisa do dia a dia, e se você conhece alguém, né, porque lá em Quixeramobim, né, tem alguém preocupado com seus riscos, mas se você conhece alguém que queira reduzir os seus custos com seguros e planos de saúde, ou queira reduzir os seus riscos, entre em contato com a Global Office. A equipe da Global Office vai fazer um painel detalhado para a sua empresa, e a gente vai poder verificar as melhores opções para você. Entre em contato. Aproveita também para já deixar as suas redes sociais aqui para o pessoal poder te seguir, entender melhor o seu trabalho. Tanto no LinkedIn, Facebook ou Instagram, @GlobalOffice, siga a gente tem sempre novidades, a gente posta 2 a 3 vezes por semana, com muita novidade do mercado de seguros e benefícios. O terceiro episódio da Conexão Rede Petro RJ vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho e também nos seguir no Spotify. Esse podcast estará disponível lá também. Muito obrigada por compartilhar conosco todos os seus conhecimentos, Luiz. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade.